dia 16 de junho, e hoje este é mais um vídeo. Sim, 16 de junho. Este é mais um vídeo de resumo do que tudo aconteceu neste dia. E hoje o dia começou bem cedo, porque tive uma consulta de oftalmologia no HGO, onde tiveram que dilatar o olho. Isso é uma coisa bem chata, porque para além de arder, a pessoa fica a ver a dobrar, parece que bebeu um copinho de qualquer coisinha. E bem, no meu caso, se eu tive que ir ao hospital, o meu irmão, esse está à procura de qualquer coisa para fazer, de uma oportunidade de trabalho, e hoje eu fui fazer se isto isto em português do Brasil podia ficar um bocado mal, um bico, não é bem um bico, mas pronto, foi fazer um biscatezinho como figurante. Estou à espera para ver como é que lhe correu o dia, a ver se ele chega. Bem, eu já noutros vídeos falei sobre a ideia de um programa que estou a ter, e amanhã vamos ter uma reunião para ver se é uma coisa fazível ou não. Mas pronto, hoje, depois de ter chegado, de ter ido às compras, de ter pago faturas, e de... acho que os olhos ainda estão um bocado, pelo menos este ainda vê-se que foi dilatado. Mas para como estava a dizer, de ter mudança da casa e ter trabalhado, como é óbvio, para o L-trapézio, deu para eu e aqui o meu caquinho, vocês não estão a ver, mas tenho um cão literalmente a rir-se a olhar para mim. Vimos alguns tópicos para falarmos um bocadinho aqui. Bem, para começar, e como é óbvio não podia deixar de ser, temos o Mundial de 2026, que amanhã entra Portugal em campo contra a República Democrática do Congo, mas ontem tivemos uma estreia de um outro país de língua portuguesa, Cabo Verde, que se tornou no país mais pequeno. Cabo Verde é um arquipélago com 10 ilhas, fica numa zona geográfica ou geológica que conhecemos como Macaronésia, que é composta pela Madeira, Cabo Verde e as Ilhas Canárias. Cabo Verde, ao fazer esta sua estreia no Mundial, tornou-se o país com menor população. Há mais cabo-verdes a virem fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde, a estrear-se num campeonato do mundo de seleções. Bem, esta estreia foi contra a toda poderosa Espanha, considerada uma das candidatas ao título final. A verdade que, e ao contrário do que muitos podiam achar, não houve uma goleada. Aliás, houve um empate 0-0, e neste jogo destacou-se a figura de um jogador, de um guarda-redes. Então, se falamos muito de Cristiano Ronaldo com 41 anos e no Mundial, Luka Modric, o próprio Lionel Messi, ou mesmo o Guilherme Ochoa do México, também guarda-redes dele, temos o Vozinha, guarda-redes de Cabo Verde. Vozinha porque foi criado pelos avós, é guarda-redes e tudo aqui em Portugal no Desportivo de Chaves, e que, para além de ter sido o MVP do jogo, está a ser uma... Antes do início mundial tivemos o Tim Payne, que um jogador da Nova Zelândia, que irá e tudo jogar no Olímpia do Paraguai, a virar o fenómeno das redes. Agora temos o Vozinha, que já tem, se não me engano, são 7 milhões de seguidores no Instagram. Bem, agora passando para Portugal, amanhã há de fazer a sua estreia neste Mundial, mas não sei se já viram ou não que toda a comitiva portuguesa está com uma pulseirazita no pulso, e entretanto já foi contada a história dessa pulseira. Poderão, se quiserem, entrar em campo com ela e tudo. Então a pulseira foi entregue pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Tem, para além de ter as cores da nossa bandeira, o verde, que
que é a cor da esperança, na parte verde da pulseira tem o nome de toda a equipa que viajou para o United 2026. No lado vermelho, que representa o sangue daqueles que se dedicaram para construir um país com mais de 900 anos, como é o caso nosso, temos o nome bem grande aí de Diogo Jota, ou seja, Portugal não leva 27 convocados ou 26 convocados, mas leva sim um a mais que estará lá espiritualmente e sei perfeitamente o que custa a falta de uma pessoa, porque hoje é dia 16, ou seja, dia 19 há de fazer um mês que a minha mãe morreu. A gente está a pensar não, eu tenho a certeza que quero ir ao cemitério nesse dia. Bem, mas vamos passar para outro tipo de assuntos. Bem, agora passando do Mundial para um outro assunto. Então, depois de 2 anos de obras de conservação e de restauro, o Palácio Nacional de Mafra vai reabrir neste mês de julho, ou seja, está quase de volta ao público. Estas obras fazem parte de um plano de obras de conservação e restauro de vários monumentos nacionais, estão a ser feitos um pouco por todo o país, e agora também o Palácio Nacional de Mafra. Lembro-me que havia antigamente, no início dos anos 2000, uma série da SIC que era Uma Aventura, e houve um episódio dedicado ao Palácio Nacional de Mafra, e diziam que havia lá debaixo, nos esgotos, nas catacumbas, havia jacarés, ratos, que os morcegos limpavam os livros. Sempre teve no meu imaginário essas histórias. Os ratos, até acredito que sejam verdade agora. Jacarés gigantes que equipas especiais dos militares tinham que descer lá em baixo. Aí já se calhar era um bocado de ficção para adolescentes idiotas acreditarem. Bem, o que também está quase a vir aí é o Rock in Rio. Já está cá em Portugal há mais de 20 anos, se não me engano. Mas qual é que é o concerto que vos marcou mais nestas edições todas que existiram já de Rock in Rio? Bem, para mim Rock in Rio é sinónimo de várias coisas. Bem, primeiro Ivete Sangalo com a poeira, pronto, começa logo aí. Mas há 2 concertos que ficaram na memória, por ter sido os melhores, se calhar não, mas talvez por tudo o que aconteceu à volta. Foi o da Britney Spears, com aquele playback muito mal feito, e o da Amy Winehouse, que apesar de todos os vícios que ela poderia ter, tinha um poderio vocal enorme. Para além disso, não sei se sabem, ela era uma leitora compulsiva, e tudo a livraria Léo no Porto, aquela que supostamente serviu de inspiração para as escadas no Harry Potter, por mais que a J.K. Rowling diga que seja mentira. Comprou parte dos espólios dos livros dela, da Amy Winehouse, não da J.K. Rowling, como é óbvio. Bem, eu disse logo no início que o miúdo tinha de fazer uma perninha como figurante. Eu sempre quis, sempre aqueles sonhos de criança, sempre quis ser jornalista, porque também gosto de falar pelos cotovelos. Adoro escrever. Houve uma parte em que eu gostaria de ter sido guionista, porque uma parte das coisas não de televisão chateia. E eu tenho a capacidade de decorar, facilmente. Se eu ouço leio uma fala, consigo decorar. Mas se eu ouvir uma coisa mais que uma vez, vai-me chatear, porque eu já sei o que está a acontecer ali. Logo, eu
e ainda entretenho literalmente para escrevendo aquilo que eu gostaria que desse na televisão. E pronto, isto tudo para dizer que um dos sonhos da minha vida era ter sido guionista. Epá, não sei, gostava, sim. Se antigamente trabalhava, acho que era para a Plural, para a TV, um grupo de guionistas que era Casa da Criação, uma coisa assim do género, mas eu nem sei se isso existe. Não sei se alguém me soubesse explicar como poderia dar o primeiro passo, porque escrever um livro é a coisa mais enganosa que pode existir, porque a pessoa acha que vai escrever um livro para ganhar dinheiro, acaba literalmente a gastar dinheiro, porque eles pedem dinheiro. É dinheiro para escrever um livro, ou seja, mas és tu que estás a teu trabalho. E depois pedem dinheiro para ser figurante, pedem dinheiro para ser modelo. Eu já fui enganada de todas as formas, feitios e tudo e mais alguma coisa, desde do meu trabalho no início, há muitos anos já, de não me terem pago um valor considerável, depois de ter-me inscrito numa agência e de me terem pedido 100 euros por um book, e eu não disse nada à minha mãe acabar a pagar os 100 euros. Fiquei com as fotos, mas trabalho nunca na vida. Já foi depois. E muito antes, isto foi uma outra agência, mas é com a minha mãe, se não era Arieiro, na Avenida Telheiras, acho que era Telheiras, em que a pessoa da agência era uma mulher. Eu tenho 1,70m, de 1,75m a 1,77m, isto depende se houver saltos altos ou não. E a mulher claramente tinha 1,80m, e a minha mãe achar, és grande, pá. Logo, isto tudo para dizer que a pessoa quer seguir os sonhos, eu acho muito bem que siga, mas que tenha cuidado com os esquemas. Estive aí a ver, a agência séria não te vai pedir dinheiro logo a entrar, um dia mais tarde pelo trabalho, cobrar uma comissão. Agora, logo a entrada não te pedem. E aí claramente as agências também são aquelas que têm mais nome. As agências mais confiadas são a Elite e a Elite Models e a Glam. Acho que é Glam o nome, acho que é Glam. Bem, passando para o próximo tema. O cão está parvo, só pode. Au! O português é conhecido, por falar alto, claramente, somos latinos, ponto final, parágrafo, pelo desenrascanço. O que é o desenrascanço? Aquela coisa de saber fazer tudo, habitualmente à última da hora, e a coisa sair até muito bem. Mas porquê é que a gente é tão desenrascados? Será por não ter às vezes tantas condições como outros povos? Ou seja, temos que saber fazer mais ou menos as coisas. Isto tudo, o português sabe desde falar qualquer língua até se eu preciso arranjar uma goteira no telhado. Estava aí há uns dias a ver um comediante luso-canadiano, Mike Ritter, e que ele está a falar com o pai, que arranja, entretanto já reformado, que arranja as coisas da casa, e que ele disse: o meu pai às vezes parece que inventa as goteiras do telhado, sabe fazer um pouco de tudo. E é verdade, nós portugueses sabemos fazer um pouco de tudo, é o chamado desenrascanço tuga mesmo. Para terminar este resumo, não é tanto resumo de notícia, é mais a opinião, e eu a falar feita maluca, devem ter reparado, nem que seja nas notícias, da diferença de preços na energia entre Portugal e Espanha. Não tanto em eletricidade, que existe uma coisa que é o mercado de eletricidade compartilhado ibérico,
por alguma coisa, é que há um ano atrás tivemos aquele apagão, puf, que a eletricidade foi toda abaixo, como se em Espanha veio para Portugal. Depois, no início deste ano, tivemos a tempestade, a Christine, que o sul do país teve um bocadinho apertado e Espanha teve que passar para cá a energia para não nos acontecer o mesmo outra vez. Mas falo mais e tudo na diferença quando se compra uma botija de gás. O gás vem também do mesmo sítio, habitualmente vem ali do norte de África, mais ou menos na zona da Argélia, por pipe bombs, por canos, vamos assim dizer, entra em território ibérico, depois há uma torneirinha que vai para um lado, outra torneirinha vai para o outro. Mas a verdade é que uma botija de gás em Portugal, o preço de uma botija de gás em Portugal dá, bem dizer, quase para comprar duas em Espanha. E há muita gente que vive na zona da fronteira que aproveita e passa para o outro lado. Já nem falo para combustíveis, isso não falo, estou só literalmente a falar do preço do gás. E agora, e apesar desta crise energética que todos vemos também por causa do bendito conflito no Irão devido a Mr. Trump, a Espanha está a baixar os preços. Ok, podemos dizer que Espanha também está com vários escândalos políticos, o último envolvendo o José Luís Zapatero, mas Portugal, se vem tudo do mesmo sítio, porque é que os preços não são iguais? Nós estamos numa União Europeia, não temos uma moeda comum, temos ordenados mais baixos ainda por cima. Porque é que fazemos vida de ricos tendo o ordenado de pobres? É só a questão que deixo quem direito, que neste caso seria mesmo o nosso excelentíssimo Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Bem, este é o resumo do que aconteceu neste dia. Logo, a coisa que eu posso dizer é: sejam felizes.